Vamos dar continuidade, né, irmãos? Eita, olha, uma honra, um privilégio fazer a obra do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade, abrindo suas Bíblias, por favor, no livro de Marcos, capítulo 6, versículos 54 ao 56. Marcos é depois de Mateus, antes de Lucas. Marcos 6, 54. 6, 54 ao 56. Deus tem uma palavra aos nossos corações, amém? Deus é maravilhoso, na verdade Deus fala conosco todos os dias, quando Ele nos presenteia com folha de vida. Marcos 6, 54 ao 56. Todos encontraram? Amém. Diz assim: e saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso intercessor junto a Ti, Pai, nos colocamos na Tua santa presença aqui nesta noite, como ministro da Sua palavra. Eu imploro a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor me usa como instrumento, como ferramenta aqui nesta noite, Senhor Deus. Que o que for dito aqui não seja de mim, mas seja de Ti através do Seu Espírito Santo, Senhor Deus. Me usa neste momento, em nome de Jesus. E aqueles que aqui estão, que possam, Senhor Deus, se alimentar, que possam assimilar a mensagem que o Senhor trouxe aqui nesta noite, para que possam, Senhor Deus, aplicar em sua vida diária. Em nome de Jesus Cristo, me coloco à sua disposição. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, irmãos? Irmãos, essa passagem, na verdade, é um dos milagres de Jesus, né? Nós sabemos, Jesus ele fez grandes milagres, né? Quando aqui na terra. Né? Então essa mensagem, quando eu vi essa mensagem, eu comecei a aprofundar para interpretar essa mensagem. Eu vi a profundidade dela, o que ela traz aos nossos corações, né? Ela traz uma mensagem que toca e que transforma, a partir de agora, desse instante que vos falo. Amém? Nós vimos aqui a cena impactante. Imagina que cena impactante. Nós vimos aqui as pessoas que procuravam Jesus, né? Aonde ele chegava, as pessoas das aldeias, da cidade, todo mundo rodeado procurava Jesus, né? Então imagina a cena impactante. Imagina a urgência, a esperança que pulsava no coração daquelas pessoas. Jesus ele acabava de desembarcar e em um instante a notícia se espalhava como fogo. Pessoas que carregavam anos de dor, de limitações, de vergonha, agora eu vi uma luz, uma única chance. E o que elas pediam foi tão simplório o texto que passou basicamente, quase passa despercebido por nós. A única coisa que essas pessoas pediam a Jesus, elas chegavam com as suas necessidades, né? Suas doenças, suas vergonhas, né? De uma forma em geral, né? E a única coisa que elas pediam a Jesus não era um milagre grandioso e nem uma intervenção espetacular de Jesus. Elas só pediam para tocar nas vestes de Jesus. Pensem comigo. Naturalmente, o que há num pedaço de pano? Né? Nada. Por si só, nada. Mas quando esse tecido estava conectado ao corpo do Filho de Deus, o corpo do Salvador, ele se tornava então um canal para o poder divino de Deus. E isso nos revela a profundidade, inclusive, do poder da fé. E não se trata simplesmente da magnitude do nosso pedido, né? Mas da intensidade da nossa crença.
As pessoas que se aproximavam de Jesus, nós vimos aqui que ele mal desceu, né, do barco, e as pessoas, aonde ele chegava, as pessoas do diabo chegavam com os seus enfermos, os seus doentes, pessoas com anos e anos presas às suas doenças, né, de uma forma em geral, né, chegando ali carregadas por pessoas que sabiam do poder de Jesus Cristo, e o que elas pediam era simplesmente para tocar nas vestes de Jesus. Olha o tamanho da fé que tem que se ter para acreditar que eu vou tocar na veste de alguém e vou ser curado. Na verdade, essa mensagem é o auge, é a profundidade de tudo que nós vamos ouvir aqui nessa noite. É a intensidade da fé dessas pessoas, de acreditar que tocando nas vestes de Jesus elas eram saradas, curadas. E eram, tá? E eram. Aquelas pessoas esgotadas pela doença, desesperançosas diante da medicina da época, né? Elas tinham uma fé tão pura que bastaria um leve contato. Elas acreditavam que se pudesse apenas tocar em Jesus, elas seriam curadas. E o que é mais assim, estrondoso no bom sentido, né? Que todos os que tocavam Jesus, que não foi um só, não foi 10, não foi 20, né? E nem foi um grupo seleto, tá? Só um grupo aqui. Foram todos. A Bíblia Sagrada aqui fala que todos que demonstraram fé foram curados. Eu acho que é interessante observar, né, a demonstração avassaladora do poder de Deus manifestado através da fé das pessoas. Às vezes a gente cria um projeto, a gente quer fazer uma determinada coisa, cheio de ânimo, cheio de vontade, cheio de vigor, e de repente do nada a gente vai perdendo a fé, vai perdendo a vontade, né, de executar aquela tarefa. Ou às vezes a gente quer uma bênção, né, de Deus, a gente ora para Deus, suplica para Deus, e às vezes a nossa fé não permite a gente alcançar essa bênção, porque às vezes a nossa fé titubeia, ela titubeia. Não é aquela fé necessária para receber a bênção. Eu peço a fé, mas é como se eu falasse da boca para fora. Existe um processo para que eu seja atendido nas promessas que Deus tem para a minha vida. Existe um processo. Conforme nós vimos aqui, aquelas pessoas esgotadas pela doença, desesperançosas, né, diante da medicina da época, né, elas tinham uma fé tão pura, olha o que foi dito aqui, tão pura que bastaria um leve contato com Jesus para elas serem curadas. E fala que não foi um, não foram 10, nem foi um grupo seleto, todos. Isso nos leva a um ponto crucial nos dias de hoje. Primeiro, que Jesus é o curador de ontem, não é isso? De hoje e sempre será, partindo do princípio da nossa fé. É preciso que haja fé. A capacidade limitada de Jesus de curar todos os que o buscam com fé, nós sabemos que não tem limite. Não tem limite. O poder de Jesus ele não diminuiu com o tempo e não está limitado ao espaço geográfico ou uma época específica. O Jesus que curou os enfermos lá na Galileia é o mesmo Jesus que está aqui e agora entre nós neste exato momento. É o mesmo Jesus que está trazendo essa mensagem nos nossos corações aqui hoje. É como se fosse uma injeção de ânimo para nós, é como se fosse uma pílula, para que a gente comece a exercitar a nossa fé com a intensidade que é necessária para a gente atingir os nossos projetos, os nossos objetivos, diante do Deus Todo-Poderoso. Talvez você esteja aqui hoje carregando uma doença física que a medicina não consegue explicar, ou uma dor emocional que te consome, te sufoca, te tira o sono. Talvez a sua alma esteja ferida com desilusões, mágoas do passado, culpas que parecem impossíveis de serem perdoadas. Mas meu irmão, minha irmã,
O Jesus que fez os cegos enxergarem, paralíticos andarem, leprosos serem purificados. É o mesmo Jesus que hoje está aqui para poder curar você e libertar você dessa dor que você carrega no seu coração. Amém? Esse fardo pesado que você carrega, ele não te pertence mais. Nunca te pertenceu. Talvez você não tenha prestado atenção. Jesus já carregou todos os nossos pecados lá na cruz. E nós esperamos do fundo do coração, do fundo de nossa alma, que você não saia da mesma forma que você chegou. Que toda a bagagem que você trouxe pesada, que fique ali fora onde você deixou, na entrada dessa igreja. E quando for embora, pelo amor de Deus, do nosso Deus todo, não pegue de volta. Deixa essa bagagem ali, ela não pertence a vocês. Que todos nós, nessa noite, possamos sair daqui com o coração leve, com a mente leve. Amém? Uma leveza espiritual. Talvez uma leveza espiritual melhor do que aquela que nós chegamos aqui. Essa é a proposta do nosso Senhor Jesus para nós aqui nessa noite. Amém? A palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela nos garante que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. No livro de Hebreus 13:8 fala isso para nós. Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente, diz a Bíblia Sagrada, ou seja, sempre. Amém? Então, se o nosso Senhor não é inconstante na decisão de estar conosco, conforme Ele mesmo prometeu, que estaria conosco todos os dias de nossas vidas, é preciso que nós estejamos com mente e coração aberto para que caminhe conosco, para que Ele nos guie, nos direcione. As tempestades da vida nos sufocam, o dia a dia, o cotidiano, os problemas, o trabalho, a família, tudo nos sufoca. E às vezes a gente esquece de deixar que Ele espaço em nossos corações para que Jesus entre e trabalhe em nós de dentro para fora. E a gente fica carregando um fardo pesado desnecessário. É esse convite que Deus está fazendo aqui para cada um de nós nessa noite. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a base fundamental para que essa promessa se cumpra é a nossa fé. Aquela que aqueles doentes, enfermos, iam atrás de Jesus somente acreditando que tocando em suas vestes seriam sarados. E foram sarados. Porque eles tinham fé. Eles creram. E é isso que Jesus está pedindo para nós aqui. A palavra de Deus é viva e eficaz e nos garante que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente será. A sua compaixão ela não diminuiu. O seu amor não esfriou. Quando se fala de amor, né, frio, né, dá uma dor no coração. O seu poder não tem limites. Se você se sente aprisionado por vícios, por ansiedade que paralisa, por um medo que sufoca a sua vida, saiba que há a cura em Jesus. Há cura em Jesus. E que para essa cura acontecer, é preciso somente que você creia. O Jesus que morreu na cruz, em sacrifício resgatador por cada um de nós, é o mesmo que pode nos curar. Partindo do princípio da nossa fé. Nós sabemos e nós vivemos isso numa busca diária constante pela cura das nossas almas. No plural, porque somos uma comunidade ali. Então nós vivemos uma busca constante pela cura de nossas almas. E como nós podemos trazer essa verdade para os nossos dias? Aqui, para a nossa realidade. Como? A nossa sociedade é tão avançada em tecnologia, em conhecimento, e paradoxalmente é uma sociedade de almas doentes. A tecnologia, por aquilo que parece, quanto mais ela se desenvolve, mais as pessoas adoecem.
Foi feita uma pesquisa num determinado país. Foi feita uma pesquisa num determinado país em que as pessoas, como se elas tivessem vegetado durante 3 meses direto, sem vida. Como assim, se elas não morreram? Porque elas estavam presas à rede social, televisão, maratonando, e somado esse tempo, deu uma média de 3 meses para mais para alguns. Isso, consequentemente, vai atrofiando a mente da pessoa, vai trazendo desesperança, vai acabando com a perspectiva, vai acabando com a vontade da pessoa de viver, de confraternizar, de socializar, em consequência dessa tecnologia extremamente moderna. Mas o que acontece? As pessoas vão adoecendo. Ela começa a perder o contato, ela começa a sair do convívio social, aquela coisa de estar junto, de bater papo, vamos comprar, vamos tomar um sorvete. Às vezes a rede social prende, às vezes a pessoa está na rua pensando em casa, nossa, eu deixei. Eu já vi isso, estou falando que eu vi isso também. A pessoa assim, nossa pastor, maratonei fim de semana, eu comecei quinta-feira, não acabou. Eu falei, mas você fez o que, meu filho? Nada, maratonando quinta, sexta, sábado, domingo, esperando para acabar. Eu falei, gente, quer dizer, está deixando de viver de uma certa forma, de buscar sentido para a vida, que é isso que, infelizmente, em algumas situações, circunstâncias, a rede social faz. Amém? Usar para o bem, a gente sabe que dá para ficar amigo. Amém? Mas a proposta aqui é a gente criar um laço de intimidade com Deus. Essa é a proposta dessa noite. Por que eu falei da rede social? Porque a rede social, ela desvia o foco, ela tira o nosso intento, o nosso intuito, que é a fé, de trabalhar a nossa fé. Se você parar para prestar atenção, tem coisas às vezes na rede social que você para um pouquinho, quando você olha, você está ali 10, 15, 20 minutos e você não percebeu o tempo passar. Ela roubou de você 10, 15, 20 minutos. E a coisa mais preciosa que nós temos é o nosso tempo. Não tem nada que pague ao nosso tempo. Amém? E consequentemente vai também fazer com que a nossa fé esfria, que a gente vai perder o contato, inclusive com o nosso Deus Todo-Poderoso. Vivemos em um mundo onde a ansiedade, a depressão, o vazio existencial e a busca incessante por algo que preencha o nosso interior são realidades diárias. Olha, eu acabei de falar isso. E muitas pessoas estão encontrando isso em rede social. Então nós corremos, trabalhamos, consumimos e ainda assim, muitas vezes nos sentimos extremamente vazios por dentro. Buscamos a cura em lugares errados, em coisas passageiras, em relacionamentos que falham e muitas vezes em algo que vai completamente contrário à vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando a gente assusta, a gente está fazendo um caminho completamente diferente daquilo que Deus quer para nós e que a gente mesmo também quer, mas é que a gente perde foco. Às vezes a gente quer caminhar na presença do Senhor, vou orar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando a sua pessoa está 2, 3 dias sem fazer uma oração para Deus, sem agradecer o dia que é o presente, que é o primeiro presente que Deus dá para nós. Nós criamos uma filosofia lá em casa, que de manhã quando a gente acorda, a gente ajoelha para orar de madrugada. É uma forma de gratidão a Deus pela vida. Não tem nada mais precioso nessa terra do que a vida. Nada, nada. Ela é bem vivida, então, na presença do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente faz quando Deus vem agradecer a Deus é orar. E a gente sai, vai correr, vai praticar exercício. Quando volta, a gente senta na mesa de novo, vai fazer nossa devocional, vai conversar com Deus de novo. A gente discute a nossa devocional diária, a gente lê a Bíblia, a gente conversa, discute, fala sobre a Bíblia. Uma forma de gratidão de agradecer a Deus. E a gente coloca sempre em evidência o fato de Deus nos presentear com a vida todos os dias. E falar assim, Ele não exige, Ele só fala assim: as páginas estão em branco, todas. Vai escrever sua história hoje. E é isso que Jesus quer falar para nós aqui hoje. Mantenha a sua fé íntegra no alvo que é Jesus. Você vai ter um dia feliz, um dia abençoado. Ele vai te livrar de muita coisa ruim, vai tirar do seu caminho, porque Jesus faz isso. Ele livra a gente, tira a gente do alvo daquela tempestade. Se não tira também, a gente rompe do outro lado. Mais fortalecido. Sadraque, Mesaque e Abednego falou isso. Ainda que meu Senhor não me tire da fogueira, eles sabiam que eles estariam salvos, dependendo da circunstância. É essa fé
que Deus quer mostrar para nós aqui nessa noite. E que quer que nós tenhamos, que a gente alimente ela todos os dias em nossos corações. Mas a verdadeira cura, a cura profunda, a cura que alcança a nossa alma só pode ser encontrada em Jesus Cristo. É Ele quem pode nos libertar dos fardos que carregamos, das culpas que nos aprisionam, das feridas que nos impedem de viver plenamente felizes. É curioso se alguém chegar e falar para mim: se você está abençoado em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Eu recebo. Mas é engraçado se a pessoa chegar assim: eu te amaldiçoo, eu isso, eu aquilo. A coisa que mais tem gravado no coração da gente é aquela coisa ruim. Engraçado, né? Então, olha a importância disso. E o Deus que a gente serve? E aquelas páginas em branco que Deus te deu de manhã cedo, a hora que você acordou. Para quem acorda cedo, tá? A hora que você acordar. E aquelas páginas em branco que Deus te deu, falou para você escrever essa história. Ele já está garantindo que, dependendo da sua fé estabelecida nele, você terá um dia feliz. Seu dia vai ser abençoado. Eu ainda falo ainda, hoje vai ser o melhor dia de nossas vidas, né, Ismael? Fala com fé, hoje vai ser o melhor dia de nossas vidas. E é, porque viver é muito bom. Viver é muito bom. O que essa terra tem para oferecer para a gente? Me fala. Eu estava falando com um colega de trabalho, eu falei assim: engraçado. Dizia, eu falei: engraçado, você está nesse mundo perdido, você tem um dom, toca todos os instrumentos. Você está fazendo perdido nesse mundo, meu filho? Você vai comprar cigarro sem pagar. Você vai fumar sem pagar. Você vai beber sem pagar. Onde você vai, você tem que pagar. Satanás já cobra de você tudo. Olha aqui a palavra, olha o que Deus trouxe para nós. Olha o que Deus trouxe para nós aqui, de graça. Deus nos conduz de uma forma amorosa. Amorosa. E o que Ele pede para nós é que nós tenhamos fé. E o próprio Jesus falou: no mundo tereis aflição. Assim como Ele também teve, mas Ele venceu. E é isso que Ele pede para nós. A missão de buscar a cura para as nossas almas é uma busca diária. Ela tem que ser constante. Não é um evento único, só hoje, vou orar. Não. Fazer uma oração isolada, Senhor, da boca para fora, também não. Tem que ser um estilo de vida. Tem que ser um estilo, tem que ser filosofia de vida. Senhor, em nome de Jesus, obrigado. Senhor, obrigado por esse alimento. Senhor, obrigado. Senhor, me conduza. Misericórdia. Deixa eu falar uma palavrão. Dizem que se conhece o crente assim: você bateu o dedinho na quina da parede, daquele de qualquer lugar. Dizem que se conhece o crente assim. Não sei se é bem verdade, né? Mas diz que quando a pessoa bate o dedinho em algum lugar, né? Aí que se conhece o crente. Ela, às vezes, fala misericórdia, Senhor, às vezes tá com palavrão todo, tá? Então a gente tem que vigiar. Isso depende muito do contato que a gente tem com a Bíblia Sagrada e com Deus, amém? Se você está em intimidade com a palavra de Deus, cheio da unção, cheio do Espírito Santo, nada vai tirar de você essa unção. Se você tropeçar, eu falei: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar aqui? Isso. A Ismael meteu o dedinho na porta, eu falei: misericórdia. Eu falei: eita, fui lá para ver o que era. Meteu o dedinho na porta da sala. Então, assim, a gente vai mostrando, inclusive, o nosso posicionamento diante de Deus, né? Tipo assim, a gente está se estabelecendo, porque todos os dias nós estamos sendo mudados e moldados pelo nosso Deus Todo-Poderoso, a partir do momento que a gente abre os nossos corações e deixa Ele trabalhar. E é de dentro para fora que a gente tem que fazer isso. Senhor, entra na minha alma, entra na minha mente, no meu coração. Eu estava falando, falando sobre uma devocional que nós estávamos fazendo, eu falei para ela: é tão incrível você falar para Deus que Ele pode entrar na minha alma, que Ele pode entrar no meu coração. Como assim? Deus é tão poderoso, né? É o dono de tudo e a gente tem que autorizar, porque Ele te dá o livre-arbítrio. A Bíblia Sagrada fala que Ele não arromba o seu coração, Ele não entra. Se fosse assim, não existia pecado, amém? Então eu falo às vezes assim, constrangido para Deus. Eu oro todos os dias quando eu estou no meu plantão, todo madrugada, 3, 4 horas da manhã, eu tenho uma árvore lá que é minha. Quando eu sei, eu vou levar ela comigo, não quero nem saber. Eu oro para Deus assim, o vento sopra, eu oro tudo parado, eu vejo Deus está escutando a minha oração. Então assim, eu falo com Deus: Senhor, por que eu tenho que pedir para o Senhor entrar, autorizar o Senhor entrar na minha mente e no meu coração? Por quê? O Senhor me criou. O Senhor é criador de todas as coisas. O
Eu lembro que Ele me deu a vida e me deu as páginas brancas para me escrever a história. Ele me escreveu a história. Ele mandou: escreve a sua história, eu vou te guiar, eu vou te conduzir. E aí que entra a nossa fé. Creio que meu dia vai ser abençoado no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos conduzir, vai nos levar e vai nos trazer. E é isso que Deus quer de nós. A missão de buscar a cura para as nossas almas é uma busca diária. Não é evento único, oração isolada. Tem que ser um estilo de vida. É como o ar que respiramos, o alimento que nos sustenta. Assim como aquelas pessoas buscavam Jesus fisicamente, com desespero, mas com esperança, nós também devemos buscá-lo espiritualmente todos os dias, com a mesma fé e com a mesma urgência em que aquele povo buscava. Glória a Deus, aleluia. Às vezes a gente está numa situação confortável. Eu estava falando com esse colega desviado lá, falando: meu Deus, eu tento acreditar que você, cheio desses dons, aprendeu a tocar todos os instrumentos na igreja. Você saiu da igreja, levou sua família, dizendo que saiu com ele 16 pessoas. Saí, ele tem 16 pessoas comigo. Eu falei: você carrega 16 pessoas nas suas costas. Eu falei: se você voltasse, as pessoas voltariam, são todos meus parentes. Eu falei: então tá, então não volta na igreja. Você está voltando na igreja. Mas se você se diz responsável por ter tirado essas pessoas da igreja, volta. Não é só o seu pecado em si, não. Olha, você induziu essas pessoas a sair da igreja. O que você está ganhando com isso? Você está ganhando palma de Satanás, o diabo. Se você acha que isso é bonito, quem está aplaudindo você é Satanás, o diabo, entristecendo o coração de Deus. Aí passa um pouquinho a conversa e começa a reclamar. Fala das tempestades. Nossa, pastor, eu estava passando ali e falei: aí, tá vendo? Agora você acabou de falar que 16 pessoas saíram num tom de alegria, e agora está com um ar de tristeza contando as tempestades que você está atravessando. Você tem que voltar para Jesus, é isso, só isso. O caminho da fé e da entrega. Como que nós fazemos isso? Através da oração sincera, da leitura constante da palavra de Deus, da comunhão genuína com os irmãos e da entrega total da nossa vida a Jesus. É quando nos humilhamos diante do Senhor, reconhecendo a nossa total dependência dEle. É aí que o seu poder se manifesta em nós. Talvez você pense assim: eu já tentei, eu já orei, eu já busquei e as coisas não mudaram. Eu te digo, não desista. A fé não é um sentimento que vai e vem. A fé não é um sentimento que vai e vem. A fé é uma certeza inabalável naquilo que não se vê. Tem um texto bíblico que fala assim: a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se vê. Hebreus 11:1. A fé ela não é palpável. A fé é um sentimento que você deposita na sua alma, no seu coração, com relação a Deus e aquilo que você pretende, o projeto que você tem. Permita que essa convicção, que essa fé inabalável, ela habite em seu coração hoje. Jesus está de braços abertos, esperando por você, esperando por mim. E fala aqui, para tocar a nossa vida e trazer a cura às nossas almas, né? Aquela cura que a gente tanto anseia, né? De dedicar tanta atenção, às vezes, no pensamento, uma ansiedade, e aquilo acaba virando uma tempestade tão grande, às vezes é uma coisa muito simples. Porque as coisas funcionam assim: dá para resolver, nós vamos resolver. Não dá para resolver, nós vamos aprender a conviver com aquilo. Porque é assim que funciona. Para nós que somos cristãos, por exemplo, tudo é possível resolver. Quando é possível resolver, a gente coloca nas mãos de Deus e Ele vai direcionar e vai mostrar o caminho, vai mostrar a saída. Amém? E o convite hoje é para que você não saia daqui da mesma forma que entrou. Aqui tem um convite a um toque de fé, a estender a mão do seu coração e alcançar a Jesus. Imagina ali naquela multidão, por exemplo, você ali naquela multidão com uma doença que te acompanhava por muitos anos, e você estava ali no meio daquela multidão
com a mão estendida tentando tocar em Jesus. É uma metáfora, mas é para servir de exemplo para nós hoje. É como se nós tivéssemos a mão estendida para tocar nas vestes de Jesus, para Ele curar as nossas feridas, os nossos anseios, as nossas expectativas. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa nos tocar profundamente, tocar as nossas almas neste momento, e que nos impulsione a buscar cada dia mais a Jesus. Criar um laço de intimidade com Jesus, o curador, o restaurador, o único que pode verdadeiramente nos libertar e trazer a cura plena para as nossas almas. E o convite hoje é para que você saia daqui não apenas com uma palavra ouvida, mas com uma fé renovada, e com a certeza de que ao buscar a Deus com todo o seu coração, o impossível se torna possível. E a cura, tanto física quanto espiritual, é e será uma realidade em sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Hoje a gente vive mais em busca da nossa cura espiritual, né? De uma certa forma, diante desse mundo atribulado. E a gente vive tão atribulado, né? Com as nossas atividades do dia, do cotidiano, e a gente não pode esquecer. E às vezes a gente está numa situação confortável, né? A gente não lembra de Deus, a gente não lembra de orar. E é isso que Deus está divertindo nós aqui nessa noite. Nós possamos criar um laço de intimidade. Deus está lá. Ele é, sempre será. Ele foi, é e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Mas nós estamos aqui de passagem. Para refletir de que forma você vai entregar a sua alma para Deus. De que forma você pensa em entregar a sua alma para Deus. Tem uma expressão que eu guardo desde que eu era criança. O inimigo ele pode tocar o meu corpo, ele pode ferir o meu corpo, ele não pode tocar a minha alma. A minha alma pertence a Jesus, pertence a Deus. Então, as tempestades que você está atravessando, qualquer problema, ansiedade, pensa, aquilo que está te atribulando, deixa na porta dessa igreja hoje. Saia daqui leve, vazio, é isso que Jesus quer de você. Aquilo que se pode resolver, a gente vai resolver. Aquilo que não se pode resolver, a gente coloca nas mãos do Senhor e Ele vai resolver. Ele vai tomar providência. É isso que Ele está falando para nós. É essa cura que Ele está trazendo para nós aqui nessa noite, a partir do princípio da nossa fé. Amém? Essa é a mensagem que eu trouxe para nós. Essa palavra, pastor. Foi essa palavra, né, irmãos? O que nós vamos fazer? Vamos orar, pedir ao Senhor que venha